Quem é você, Vanessa Plena? Bom, eu vou começar, Ana, justificando o plena, né? Porque as pessoas ficam curiosas, assim como você ficou, né? Parece, é uma responsabilidade muito grande carregar esse nome, né? Esse não é um nome qualquer. Na verdade, eu fui batizada. Eu estava à procura de um nome artístico. O meu nome de batismo, né? Meu nome é Vanessa Pereira Silva. 2 sobrenomes portugueses dos mais comuns que há por aí, né? Eu falo que se for olhar pelo sobrenome, eu tenho mais parente do que todo mundo. E eu falei, não, isso não dá para ser um nome artístico, né? Muito básico. E aí eu fui participar como voluntária no curso de uma formação de coaching em São Paulo. E eu estava num momento assim de muita plenitude mesmo, né? Muito bem comigo mesma. Estava passando por tinha acabado de me libertar literalmente de uma prisão, que eu vou falar sobre isso mais à frente. E eu cheguei lá nesse evento que durou uma semana, e assim, uma semana muito puxada. E a gente lá na função de monitora nesse curso, a gente tem o nome de anjo, né? Os monitores são chamados de anjos, que é no IBC. E aí tinha um grupinho que todas as vezes que eu passava, eles ficavam comentando, eu via que eles estavam comentando a meu respeito e olhava, mas assim, não era uma coisa maldosa, pelo contrário. Eu sentia coisas boas, assim, vindo dali. Aí um dia eu detectei eles me chamando, lá vem ela, toda plena, lá vem ela, plena. Aí vocês estão falando de mim? Aí me aproximei e eles falaram, sim, porque você é plena, porque a gente olha para você, parece que você chega muito antes de você chegar. Eles estavam falando de energia, né? Então, você chega muito antes de você chegar e você anda como se estivesse deslizando. E começaram, assim, a encher minha bola. Sabe? Gente, vocês estão falando de mim mesmo, assim. Só que, assim, sabe quando você está num lugar que você está dando tudo de si, está ali realmente por doação e eu também estava aproveitando para reciclar, porque eu não tinha feito o meu TCC desse curso, então eu estava aproveitando como monitoria também para refrescar meus conhecimentos e a partir dali fazer meu TCC. E aí eles continuaram me chamando de plena, plena, plena. E aí um dia eu estava pensando, gente, Vanessa Plena, eu acho que eu vou adotar esse nome, porque fica bacana e fiquei sentindo aquilo. Mas por que plena? Porque ali eu estava realmente plena de mim e transbordando. E isso que as pessoas captaram, né? Esse grupo específico. Mas naquela formação mesmo, eu tive uma série de outros retornos, de feedbacks assim, de pessoas que confirmaram isso. E confirmaram, inclusive, a escolha do nome também. Foi uma série de sincronicidades incríveis. E aí, depois eu fiquei pensando, né? Fiz a numerologia para ver, eu gosto, né, de fazer essa análise dos números. E sustentar esse nome é muita responsabilidade, mas eu tenho caixa e ousadia para tal, né? Eu literalmente deixei de ser branca para ser franca e, sobretudo, ser quem eu sou. Eu abro mão de qualquer coisa, menos de ser quem eu sou, sabe? Então, é nisso que eu falei, até comentei outro dia a questão da rebeldia, né? Porque nada que venha de fora tentando me formatar, tentando me limitar, me conter, naturalmente eu não aceito. Então, acho que isso define mais, mais de mim, é isso, a vontade de ser quem eu nasci para ser. Não, Vanessa, isso a gente nem duvida, porque, bom, eu fui para o seu YouTube, né, Vanessa? Eu não aguentei, não era seu tempo do namoro, mas daí, assim, então eu fui para o Lucas comentou que você está na playlist dele para estudar, para trabalhar, para não sei o quê, eu fui para lá. E aí eu cheguei lá, comecei a ouvir uma, reouvi de novo, tri-ouvi, e aí eu comecei a compreender. É um peso, sim, carregar o nome que você escolheu como artista, mas extremamente ousada para isso. E faz sentido, o nome combina com a sua personalidade. Vanessa,
como é que é a música na sua vida? Como é que ela chega? Tua casa era musicada? Sua família gostava de música? Sim. O que que a sua mãe ouvia? O que que a Vanessa ouvia na infância? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, eu sou daquela família que todo mundo gosta de ouvir, todo mundo gosta de cantar junto, né? Eu sou neta de músico, o meu avô tocava na banda da cidade. Ele era multi-instrumentista, tocava violão, tocava acordeon, tocava clarineta, tocava pandeiro. E sempre assim, como na época, gente, eu lembro, quando a gente comprou um gravador de presente para ele, a alegria que ele sentiu, né? Para poder gravar as próprias músicas, ele tocando, ele não compunha, mas gostava muito de cantar e tocar sertanejo. E quando ele ganhou o primeiro gravador, a alegria que ele teve de poder gravar a fita e depois se ouvir, sabe? E, infelizmente, eu perdi a oportunidade de aprender, né? Ele quis muito me ensinar a tocar violão, e na época eu até comecei, mas né, coisa de adolescente, deixei para lá, não levei adiante. A minha mãe, ela ouvia de tudo, né? Sempre no rádio mesmo, então MPB, pop internacional, o que tocava, né? O que tocava na rádio estava ouvindo. Mais para frente, quando a gente, na infância, muito sem recursos, a gente não tinha condição de... Está ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu fecho o microfone, porque hoje eu estou com a Sinfonia do Sapo, das Rãs. Choveu muito aqui, eles estão todos oriçados. Eu não sei nem se Eles vocês estão, estão ouvindo aí também. eles estão em festa. Não, a gente está ouvindo, sim. Eu estou ouvindo, mas não dá para incomodar, não. Só é muito interessante. Aliás, tem muito tempo que eu não vejo um sapo. Opa, vem aqui que você vai ver de balde. Então, aí sempre ouvindo, sempre. Eu lembro muito assim da minha mãe fazendo as coisas em casa e cantando junto, né? O meu pai também gosta muito de cantar, sempre cantou em corais, cantava de vez em quando em cerimônias de casamento, cantava no coral da igreja, hoje não. E os dois, eu falo que o casamento de vozes é assim, perfeito, os dois cantando juntos é O muito pai com a bonito. mãe. O meu pai e minha mãe. Ela Tá. tem uma voz muito, muito agradável, muito afinada também. E, então, assim, os dois, quando cantam juntos, é uma dupla. Eu falo que o casamento de voz é mais perfeito que o casamento mesmo. E, então, Fantástico. assim, eu herdei isso dos dois lados. Mas, assim, nunca, nunca pensei em cantar de uma forma que não fosse para mim mesma, que não fosse por hobby. E nem compor, né? Porque eu não tenho formação teórica nenhuma, eu não toco nenhum instrumento, isso aí ainda é mais difícil, né? Bem Mas mais, né? eu comecei a aprender, eu aprendi a ler muito cedo, né? Eu aprendi a ler aos 6 anos de idade, eu estou com 54, na época não era comum, né? A gente não saía do jardim de infância já lendo. E eu lembro que na altura foi até traumático para mim, porque quando a professora tinha aquele costume, né, de ler uma historinha pequenininha, um livro de poucas páginas, mais ilustração do que palavras, e ela lia aquilo e depois perguntava se alguém queria tentar ler. E um dia eu levantei a mão, né? Eu tenho mania disso, sabe? Meu braço levanta meio sozinho, assim. Eu vejo, ele já levantou, não dava Voluntário, é o corpo falando. Exatamente, tem vontade própria. E aí eu levantei o braço e falei que eu queria. E eu li. E aí, quando eu terminei de ler, ela saiu da sala, foi lá comunicar à diretoria. E aí veio uma senhorinha, uma tiazinha fofa lá, que era tipo a diretora honorária da escola, assim. Aí ela pediu que eu lesse para ela, aí eu li. Aí ela me pegou pela mão e me levou de sala em sala para ler para o jardim todo. Pensa. Caramba! Aí o povo, né? Era muito bom, mas também era muito constrangedor. Não, exatamente. O pior é que isso me trouxe um problema, assim, que virou depois muitas sessões de terapia.
que eu fiquei na dúvida se, depois, né, de ter recebido aquela homenagem toda, né, de ter sido tão aplaudida e até odiada também, né? Será que eu li mesmo? Ou eu decorei? Olha a dúvida que eu tive, Ana. Será que eu li mesmo ou eu decorei? E eu fiquei me torturando com aquilo, achando que talvez eu não tivesse lido e eu tivesse sido homenageada daquela forma, aplaudida, sem merecer. Injustamente. Olha, Valdivino, escuta essa, hein? Valdivino que entrou aqui na sala agora. Valdivino que aprendeu a ler aos 11. Escuta essa. Pois é curioso, né? Eu estava ouvindo um pouco do relato dele e pensando, né? Como que tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. E aí eu fiquei só recentemente, até foi mesmo, acho que na formação de coach, um pouco antes, que eu descobri, foi num trabalho de imersão que eu fiz, que eu descobri essa crença, que eu carregava comigo a crença de talvez ser uma fraude. De merecimento. Por causa disso que aconteceu lá atrás, né? Lógico, depois eu soube que eu estava lendo mesmo, porque assim, no começo, gente, eu lia classificado de jornal, eu lia bula de remédio, eu lia e não é que faltasse livro na minha casa, porque meu pai sempre gostou. Meu pai, sabe que na época que a gente tinha enciclopédia por fascículo, a gente tinha que comprar aquelas revistinhas para depois juntar tudo e encadernar. Então, nunca faltou livro Sim. na minha casa. Mas não era suficiente, e sobretudo porque na altura não tinha livros próprios para a minha idade. Então, eu pegava o que tivesse na reta, e lia. E, consequentemente, comecei a escrever também muito cedo, né? E sempre me destaquei muito nas minhas redações, sempre a minha redação era aquela que era lida lá na frente, aquela coisa toda. A leitura faz isso com a gente, né? Exatamente. Não tem como escrever bem sem a base da leitura, né? E, felizmente, graças a Deus, eu sim, li muito, sempre gostei. E meu pai é professor, ele se tornou professor depois, inclusive, né? Já tinha uma certa... Já estava quase na adolescência quando se tornou professor de língua portuguesa. Mas sempre gostou também, assim, de falar muito corretamente, sempre foi muito cuidadoso, né? Sempre teve esse amor pela língua portuguesa, ele passou isso para a gente, então tem uma coisa de berço aí. E aí a paixão por escrever me fez, depois de muito tempo, eu quis escrever, fazer um blog, mas aí eu não fiz um blog, eu fiz uma página no Facebook que era um blog, né, elevando a vibração. E aí lá eu escrevia os meus textos, eu gosto de fazer eu mesma os meus cards, então eu me dedico à arte também, de escolher a imagem, tudo. E aí, em determinado... Deixa eu ver como é que foi. Eu fui morar num centro de educação espiritual, aí em Araçoiaba da Serra, perto de Sorocaba. Na época eu morava em Águas de Lindóia, e eu descobri que um grande guru, que ele nem gostava de ser chamado de guru, um filósofo holandês que faz um trabalho de expansão da consciência, chamado Robert Rappel, eu descobri que eu estava muito perto dele, e eu fui conhecer lá o espaço onde ele dava as formações dele, e era um hotel fazenda que tinha sido adaptado para ele receber os alunos, então os alunos ficavam em imersão lá no final de semana, uma vez por mês. E o dia que eu fui conhecer, na hora que eu cheguei na porteira, assim, eu falei, quero vir morar nesse lugar, antes de conhecer. E já era a segunda vez que acontecia isso comigo. E eu fui morar. Aí ele nem estava aberto para morar e não sabia nem que existia essa possibilidade. Conversei com ele. Isso foi em julho, em setembro eu estava mudando para lá. Numa determinada altura da minha vida, eu brinco que a cigana que há em mim mandava assim, então ela mandava eu ir. E aí lá o processo de composição começou a ganhar força. Ele já tinha começado a acontecer antes. Tinha vínculos, mas você não sabia que aquilo podia ser musicado. Você compunha seus textos.
Mas mesmo a música já tinha vindo, e costumava acontecer, sobretudo, enquanto eu estava fazendo minhas caminhadas. Era muito engraçado isso. Eu estava caminhando e, de repente, vinha um lá, 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 assim, e eu falava, eu começava a cantarolar, e eu perseguia a melodia, né? Eu falei, que música é essa que eu estou cantando? Que música é essa? E aí, de repente, aquela música aquela melodia ganhava uma letra, e ali nascia. E eu tinha que ficar cantando, né? Por exemplo, se eu não tivesse com o telefone por perto para poder gravar, eu tinha que ficar cantando isso na minha cabeça para poder A gente gravar. está falando de quando, Vanessa? Que tempo? Que Isso ano? quando começou, foi lá para 2008, mais ou menos 2008. Ou seja, eu estava com 40 anos. Eu estava com 40 anos quando isso começou a acontecer. E aí eu lembro que a primeira música que eu fiz, ela ficou enorme. Eu estava rindo aí de vocês falando, né, dessa música de 2 minutos, que eu não dou conta também dessas formas. Você está vendo que eu falo demais, que você quase não vai ter tempo de fazer pergunta, né? Manda brasa, manda brasa. A primeira música que eu fiz, assim, chama o Fluir do Amor Divino. Quando eu cantei para minha mãe a primeira vez, ela falou assim, nossa, isso é uma música ou é uma ladainha? Porque ela era muito, muito repetitiva, muito circular a melodia, né? E enorme, ela tinha, assim, umas 20 estrofes, assim, era muita coisa. E aí, quando começou a ficar mais frequente isso, foi em 2012 que eu estava morando nesse lugar. Porque lá tinha os seminários, acontecia uma vez por mês, e eu confesso assim, que quando a gente estava a gente estava no meio desse seminário, era como se estivesse transitando entre duas dimensões, sabe? Era muito, tanto assim, que eu não falo inglês, e o Robert fazia o seminário em inglês, com a tradução imediata, né? Tinha uma tradutora lá que ele ia falando e a tradutora ia traduzindo. E muitas vezes eu conseguia entender o que ele estava falando, e às vezes a tradutora se perdia, tinha dificuldade em encontrar uma palavra, e eu passava, soltava a palavra para ela. Olha que louco que é, porque a gente realmente estava num outro nível de comunicação. E aí, a partir dos seminários, eram temas muito profundos e temas relacionados ao que eu gosto, né, de compor. E aí começaram a vir Então, eu acho que eu chamo um processo assim, de quase uma canalização de um aspecto mais elevado de mim mesma. Vanessa, estou te ouvindo, e aí eu estou comparando tudo isso que você está falando com um momento até pessoal meu. Eu nunca me imaginei professora, não, sou arquiteta, ganho dinheiro aqui, notoriedade aqui, a vida é aqui, minha casa, meu carro, restaurante, patatá. E, de repente, entro numa sala de aula, encontro um garoto de 16 anos que me desbanca, entendeu? E aí eu descobri que nunca foi sobre aquilo, sabe? Nunca tinha. Aquilo era só uma ferramenta para me levar aonde eu estou hoje. E mais tarde, depois, eu descobri que nunca foi sobre ser professora, sempre foi sobre ser explicadora de alguma coisa, porque eu não explico só história, eu não ensino só história, eu ensino vida, e vida em abundância. E hoje falta, né, essa questão das pessoas quererem aprender vida em abundância. É sempre forma, tem um formato para isso, o adolescente tem que ser assim, o jovem assim, o adulto assado. Então, essas formas também não me cabem. E aí eu, lógico, transbordo, né? O bolo, o bolo cai da forma, né? Ô, Vanessa, me diz uma coisa. A questão de tornar a sua música, ela é muito clara. Existe um propósito para a sua música. Você não faz qualquer tipo de música e ela tem sempre essa mensagem da energia, do positivismo,
do que você consegue com o universo. As suas letras são letras nesse formato. Você decidiu ou você não sabe fazer diferente? Eu decidi e eu sei fazer diferente. Inclusive, assim, eu entrei para a plataforma Destaque através do convite da Cidinha Abrantes, né, a quem eu aproveito para agradecer. E eu a conheci na mentoria da Thais Sacomani. E eu entrei para a mentoria com o intuito realmente de aprender a fazer melhor e, de repente, tornar mais viável, encontrar espaço para minha música ganhar o mundo. E o que aconteceu na mentoria? A Thais, ela até deixa muito claro que lá ela vai dar uma fórmula de fazer hit, uma fórmula de construir hits. Então, isso que foi falado na entrevista anterior, não sei se pelo Jonas ou pelo Valdivino, que a música não pode ter mais que 2 minutos, que a música não pode isso, que a música não pode aquilo, eu falei, tô fora, eu não funciono assim. Porque se for preciso eu me castrar, eu castrar a criatividade, aquilo que flui de uma forma tão natural, eu acho que é sacrificar o que existe mais precioso. Entende? Então, eu não sei se eu quero pagar esse preço. É lógico que para quem compõe, para quem escreve, qualquer forma de arte só justifica, antes de mais nada, ela é uma expressão da nossa própria alma, mas ela só faz sentido se tiver alguém que vá consumir, que vai interagir com aquilo que você está produzindo. Né? Então, que vale eu criar música se ninguém vai ouvir, se ninguém vai consumir a mensagem que eu estou tentando passar. Óbvio que é importante, mas não acho que justifique eu comprometer a qualidade, a fidelidade àquilo que eu quero transmitir à custa de me enquadrar numa fórmula para fazer sucesso. Né? Eu vou engatar, então, com uma pergunta, Vanessa, porque eu acho que isso é importante e me parece que está sendo bem recorrente entre todos vocês. Porque, assim, qual é o sonho do compositor? Ser gravado por alguém, ter um intérprete ali que estoure essa música. Esse é o sonho. Tá, você compõe para você mesmo, bacana. Você compõe para incentivar 1, 2, 3 pessoas, legal também. Mas, no fundo, é o que queremos, né? Esse reconhecimento do trabalho se dá quando a música é história. E hoje me parece que a preocupação de fazer... Gente, só se eu estou em outro planeta, aí vocês me trazem de volta para a Terra, pelo amor de Deus. Ainda mais vocês estão aqui, viu, Solange, Valdivino, Jonas, Vanessa? Porque, assim, eu estou com a impressão de que hoje é uma obrigação fazer música hit. Eu acho que é a 4ª ou 5ª entrevista que eu toco nessa tecla, e eu e o Jonas que levantou essa lebre aí nas primeiras entrevistas, e eu estou puxando essa informação em todas. É muito frustrante, porque vocês são um grupo de compositores que pensam em tudo, na palavra, no cuidado com o que vai dizer, na influência que vai trazer essa letra para a geração que vai estar escutando. Eu vejo que vocês têm essa preocupação. Como é que é transitar entre esses dois mundos? O comercial, vendo, faço um hit, estouro, ou eu sigo a minha essência, eu não agrido a minha pessoa, eu não agrido o meu ouvinte, quem vai escutar a minha música, e mantenho. Você entendeu, Vanessa? Para mim é muito louco, acho que vocês estão tipo assim, vocês estão sofrendo. Eu entendi, sim, Ana, e é um grande dilema, no meu caso, eu realmente estou resistindo, e eu fiquei muito feliz de ver a fala do Jonas, até que fiz um comentário lá, que eu acho que é nossa responsabilidade, nós que temos, eu posso dizer, uma consciência um pouco maior, né, sem correr o risco de ser arrogante ou prepotente, mas a gente que vê um pouco, sob digamos que um ângulo mais aberto, né, do papel da música na vida da pessoa, da importância, e aquilo que eu falei até numa entrevista anterior, que assim, a mensagem transmitida através da música, ela tem muito mais poder.
Então, a gente está assistindo, hoje, por exemplo, quando falam para mim que, bom, vou correr o risco de apanhar de novo aqui, né? Quando falam para mim que funk é música, desculpa, desculpa, mas não é. Na minha opinião, por Eu vou quê? te bater. Mas por quê? Por que que não é? O ritmo, ele tem um poder na energia da pessoa, e aí a gente vai. Então, nós temos, vamos falar aqui, nós temos 7 chakras, né? Do estômago para cima e do estômago para baixo. Os do estômago para baixo, eles estão relacionados aos aspectos carnais, que são justamente aqueles que são estimulados por esses ritmos mais Sensuais. calientes. Mas existem ritmos sensuais que não são tão quase animalescos. Vou te cutucar, Vanessa, porque eu acho que com você eu vou poder e vamos embora. Se nós se desentender, no final a gente faz as pazes, tá? Sim. É porque assim, ó, pensa comigo. Que coisa mais gostosa do que a gente ouvir uma salsa, uma rumba, um Mas tango, aí é que tão tá. carente quanto o funk? O que acontece é a letra. A Mas não é a letra desse questão, mas a questão do funk, Ana, é o ritmo, a intensidade, a coisa é feita de uma forma que fica, quase como se ela inibisse os aspectos superiores, ela cria um bloqueio e fica só naquela frequência mais baixa, entende? É diferente, porque os outros ritmos têm outros componentes que acabam sublimando um pouco. E eu estou falando isso assim de puro atrevimento, porque eu nunca estudei nada sobre isso. Isso é da minha parte intuitiva, da minha percepção, inclusive do nível que a minha irritação chega quando eu sou obrigada a escutar determinadas coisas. Em relação à letra, eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar. Porque existem funks anteriores, quando é mais umas 2 décadas atrás, existem funks agradáveis. Os americanos, Existem principalmente, funks agradáveis. Diana Ross já cantou funk. Então, só que aí se você for estudar essa linha, ele vem numa Decrescente. procurando justamente enfatizar esse lado. E aí o que eu falo? Bom, eu estudo uma série de coisas, sou chamada inclusive de conspiracionista por causa de coisas que eu primeiro intuí, aí eu fui pesquisar e eu vi que aquilo que eu estava percebendo fazia sentido e tinha mais gente pensando como eu, e tinha gente estudando seriamente sobre isso. Então, assim, existe um grupo, vou dizer assim, que está lá no topo da pirâmide e que eles se acham donos do mundo. E eles detêm poder sobre tudo. Então, nós vamos falar de sistema financeiro, nós vamos falar de cultura, nós vamos falar de indústria, ou indústria da saúde, que não é da saúde, é da doença, ok? E esse grupo, ele manipula e usa tudo a favor dos intentos dele. Felizmente, isso hoje está mais aberto. Nós vamos entrar em outra área que não tem nada a ver com a minha história, mas enfim. Está aí a Agenda 2030, que eles estão escancarando na nossa cara. E se a gente ousa falar determinadas coisas ao contrário... Você pega um compositor regional, né? O Jonas, por exemplo, está aqui ouvindo a gente, que quer falar sobre regionalidade, quer defender as suas origens, ou então um Valdivino, que está ali com as suas raízes, né? A raiz do Valdivino está lá no sertanejo raiz, na essência, que quer falar sobre o quê? Pequenas belezas da vida. Como é bonito ver o ipê florindo. Ou então a poesia que ele falou para a gente no finalzinho, né, da entrevista dele, da casa. Como ele descreveu a casa, né? O que é essa casa? O sapo coachando no quintal da Ana. Pois é. Então, assim, esse tipo de... Como é conviver com isso, Vanessa?
dá para ser... Primeiro, quanto se paga numa mentoria que ensina a fazer hit? Olha, para falar a verdade, é um dos meus problemas, porque eu sou péssima com valores, eu não lembro quanto foi, sinceramente, mas Chuta, deve estou ser algo pedindo um em torno chute. de uns 1.500, por aí. Tá. Eu, Aí mais ou você menos. tem o compositor. Ele vai investir o quê? Ele vai investir no registro da obra dele, mais uns 1.500, 2.500, não Não sei, sei, porque eu também não tenho nenhuma obra registrada. numa mentoria, para tirar dele a essência. E aí, eu só quero aproveitar para fazer um link com o que eu estava falando anteriormente, porque é, me parece que a intenção é justamente destruir. A intenção é justamente roubar de nós o que a gente tem de melhor. Por quê? Através da música, você toca outra alma. Através da música, você desperta bons sentimentos ou não. Né? Então, o que acontece quando você começa a falar de beber, cair, levantar? Beber, cair, levantar. O que você está estimulando? Ou de uma mulher que vai colocar uma roupa provocante para ir para a balada. Você está falando do quê? Da objetificação da mulher. Entende? Então, assim, é muita distorção. E isso tudo não é casual. Isso tudo é programado. Entende? Então, quando você tem, igual no grupo nós temos o privilégio de ter pessoas com esse nível, com essa sensibilidade, eu acho que a gente tem que se juntar e realmente batalhar por aquilo que a gente acredita, de fazer o movimento contrário, como o Jonas falou, que agora eles já estão pedindo que o compositor seja aquele que compõe naturalmente. Você me perguntou se eu faço músicas assim porque eu escolho ou porque eu só sei fazer assim. Quando eu fui para a mentoria da Thaís, ela dava determinados temas, né, como tarefa, e a gente tinha que criar em cima daquilo. E aí eu descobri que eu realmente posso compor sobre o que eu quiser, eu posso compor. Até fiz uma música sobre o garçom outro dia, o cara falando que ia chegar no bar e ia beber todas para esquecer. Eu até eu ria, mas eu ria de mim mesma fazendo aquela música. Mas assim, hoje, felizmente, eu consigo escrever e compor sobre o tema que surgir, mesmo que eu não goste. Mas é muito mais prazeroso, é muito mais genuíno quando eu componho sobre aquilo que eu quero, ou que às vezes nem quero, que simplesmente flui. Quando eu falo uma frase do nada e eu percebo, uau, isso dá uma música. E aí a melodia já vem e a música já acontece, entende? É muito mais verdadeiro. E você, essas formas, né, essas métricas, como é lidar com isso? Você pensa sobre isso na hora de escrever? Ou você realmente não se preocupa com nada disso? Foi para fora que está te aflorando ali? Como é o seu processo de composição? Normalmente eu deixo fluir conforme vem. E aí, num segundo momento, eu vou procurando dar o acabamento. Aparar as areias. Aí eu vou fazendo os ajustes, né? Mas no primeiro momento é conforme vem. Inclusive, depois daquela entrevista que você fez com o Daniel, que eu assisti, né? Eu procurei, eu enviei uma música que eu estava fazendo para ele e pedi para ele, para a gente poder fazer uma parceria em cima dela. E aí ele me deu, né, umas dicas lá e mandou um verso complementar. Bom, a música está aí, eu estou tendo que aprender a cantá-la da forma mais adequada, porque como eu não sei teoria, às vezes, da forma como eu componho, na hora de vestir a roupa, né, que é o arranjo, tem que fazer alguns ajustes. Mas aí tem que fazer alguns Porque ajustes. hoje você é compositora e cantora. Hoje, exatamente. Eu sempre gostei de cantar. Né? Na verdade, eu sempre gostei de cantar e eu descobri, inclusive, o poder terapêutico do canto de uma forma muito curiosa. Quando eu morava em Águas de Lindóia, eu vinha visitar minha família mais ou menos uma vez a cada 2 meses. Então, 540 quilômetros para vir, 540 para voltar, eu dirigindo.
E eu chegava aqui exausta. Até que um dia eu fiz uma playlist num pendrive só de MPB, das que eu fiz a melhor seleção. E eu vim cantando de lá até aqui. Eu cheguei aqui, eu estava no pique, mas assim, sabe, eu não precisei descansar, eu estava pronta para voltar, se fosse o caso, entendeu? Foi muito mágico isso. E começaram a vir melodias para mim mais complexas. Eu considero as minhas melodias muito básicas, muito simples, mas algumas vinham com uma certa complexidade que eu tinha dificuldade em gravar aquilo que estava aqui. Eu não conseguia traduzir. Aí eu comecei a fazer aula de canto para poder conseguir cantar melhor, para poder traduzir melhor aquilo que vinha. Mas comecei a fazer aula de canto também como parte de um processo terapêutico, por causa de algo que aconteceu que foi a minha vida virar de ponta cabeça, assim. Aí eu precisava de algo que desse sentido, e isso foi em 2018. 2008, Vanessa começa essa busca. Vanessa está plena, porque ela está ali buscando esse contato dela com o universo e o que tipo de ferramenta a Vanessa é no mundo, enfim, e colocar-se a serviço das pessoas. Em 2018, a Vanessa, compositora que já existia, agora virou regra, faz parte religiosamente, não tem mais como ser de vez em quando, é essa Vanessa. Exatamente. Quando o processo começou a fluir de uma forma mais contínua, mais constante, aí eu realmente olhei para aquilo e falei, não, isso é uma parte importante de mim. E, na verdade, hoje, eu vejo que realmente, tanto a terapeuta quanto a compositora e cantora são complementares, elas são complementos uma da outra. Né? Então, é muito interessante, porque eu não me vejo mais sem nenhuma dessas partes. Assim. O que a Vanessa ouve? Basicamente, MPB. Eu amo MPB, mas gosto muito de música New Age, gosto muito de música católica, música gospel. Eu ouvia muito sertanejo por conta do meu avô e aprendi a apreciar. Música, até canto gregoriano. O meu gosto é bastante eclético. Então, assim, mas basicamente a maior parte é MPB, porque eu estou ouvindo e cantando junto. Né? Até porque, como meu repertório, em abril, 30 de abril, quando eu fiz 54 anos, eu fiz um show e me lancei cantora nesse show. Eu fiz um show num restaurante aqui, sem cobrar couvert, convidei amigos e familiares, foi mais ou menos um show para 100 pessoas, e me lancei cantora, assim, na cara dura. Eu brinco, se eu fosse homem, meu pós-barba era óleo de peroba. Isso é bom, hein? Isso é bom. Ô, Vanessa, você sabe que esse é o primeiro encontro de alguns que a gente vai ter relacionado à tua música. Mas eu quero já nesse ter uma ideia, então eu vou te fazer papum, entendeu? Porque eu penso que com a tua história eu posso contar todas essas questões do compositor e os ideais que você defende, mas também posso falar sobre o poder transformador da música. Então, assim, memória afetiva com música, como funciona isso? A música transporta, né? A música transporta. E é engraçado falar isso. Tem uma música americana que vou ver se eu vou conseguir cantar. O cara literalmente ele faz esse
na introdução e em boa parte da música. Eu não vou me recordar o nome dela. Um dia eu estava entrando com o meu carro aqui em casa e estava tocando essa música no rádio. Eu parei, na hora que eu entrei com o carro na garagem, eu parei e fiquei no carro acabando de ouvir a música. De repente me deu uma vontade de chorar, uma vontade de chorar tão grande, e eu simplesmente chorei. E eu não sabia nem por que eu estava chorando. E foi a música. E eu falei, caramba, por que essa música fez isso comigo? E aí depois eu fui pesquisar, né? E até tinha um certo sentido, não com relação a mim, mas com relação ao processo vivido por alguém muito próximo a mim, que eu nem sabia, porque a música tá, a letra, né, em inglês, e eu não entendia nada do que ele estava cantando. Mas foi aquela melodia, né, que me tocou dessa forma que eu, assim, e até hoje, quando eu ouço, ela me dá vontade de chorar. Da mesma forma, determinadas músicas que eu até tenho uma playlist para isso, aconselho a todo mundo ter uma música de alto astral, uma playlist de alto astral para aqueles dias que você está meio assim, aí você coloca lá um Viva la Vida, por exemplo, ou um samba, ou sei lá, cada um tem a sua, né? Ela. Ou o funk, ou o Samba da Alegria, de Vanessa Plena. E eu vejo, por exemplo, tem uma música, Summer Holiday. Summer Holiday. E essa música é de uma fase da minha vida onde eu era muito, muito, muito pequenininha, né? Ela eu acho que ela é de 68, deve ser do ano que eu nasci. Então, quando eu ouvi, eu era muito, muito novinha. E quando eu ouço essa música, dá algo aqui dentro, assim, é uma nostalgia, é um sentimento bom, é intraduzível, na verdade, né? Então é isso. Agora, quando a gente pensa que a música é educativa, Vanessa, o que você pode dizer sobre isso? Eu posso dizer que, bom, através da melodia, né, que são frequências, a informação que a gente emite, ela vai encontrar muito menos resistência para ser captada, para ser absorvida, né? Por isso é muito interessante quem usa a música como material didático, material didático que faz, né, que adequa letras para poder O Jonas faz isso, fazia, né? Que o Jonas agora já está aí, essa vida ensinar boa. fórmula de química e, enfim, coisas que são difíceis de memorizar. Realmente é um elemento muito, muito poderoso. Música que conta a história. Eu vou te fazer a pergunta, mas vou te contar por quê. Na minha entrevista com o Jair, eu conhecia o Jair sem conhecer ele, por conta de uma música dele que é História Curiosa, né? Que conta a história de uma novilha que deu cria, né? Deu cria, e o bezerro nasceu morto, e ela adota uma criança. Então, música que conta a história. O que você acha disso? Eu acho fantástico. Eu acho que, assim, se ouvir história já é delicioso, né? Se for uma boa história, ouvir uma história musicada é duplamente prazeroso, né? E eu tenho dois exemplos, assim, uma me marcou muito na infância, que eu visitava a casa de um tio, na roça mesmo, assim, e ele tinha lá um toca-disco né, que ele tinha esse disco lá especial para as crianças, que era a música do Ratinho, do Gato e do Ratinho, que eram amigos, não sei se vocês conhecem. Eu sei a letra da música praticamente toda até hoje, e isso eu ouvi, eu devia ter uns 4 anos de idade, 5 anos por aí. Então, assim, fantástico. Quando você pensa em tudo que você construiu enquanto pessoa, para chegar hoje a ser essa pessoa ferramenta, essa pessoa instrumento, que a sua música proporciona paz, a sua música proporciona cura, a sua música proporciona expansão de consciência. Foi para isso que você veio para cá, para esse plano? eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Até porque, durante muito tempo da minha vida, nas minhas orações, eu não pedia nada,
mais nada para Deus. Eu não pedia saúde, eu não pedia prosperidade, eu não pedia sorte no amor, nada disso. A única coisa que eu pedia todos os dias religiosamente é que eu fosse levada por um caminho por onde eu pudesse cumprir a missão que me trouxe aqui. E eu acho que ele me atendeu. Eu vou abrir para perguntas. Solange, Jonas, Valdivino, se vocês quiserem fazer perguntas para Vanessa, a hora é agora. Se Vanessa quiser falar alguma coisa relacionada para eles diretamente, também a hora é agora. Mas enquanto eles estão pensando lá no que eles vão te falar, é difícil vender o que você faz? É difícil, porque eu acho que a inversão de valores que nós, enquanto sociedade, estamos experimentando, realmente faz com que as coisas importantes, as coisas que sejam consideradas importantes, não sejam necessariamente aquilo que importa, né? Então, quando eu estou falando do meu trabalho como um todo, né? Se eu vendesse um procedimento... Minha mãe até estava falando, vai ser esteticista que você vai ganhar mais dinheiro. Se eu vendesse um procedimento estético, talvez aquela pessoa que me fala que não tem dinheiro para um tratamento, que vai colocá-la em contato com a essência, que vai extrair, ajudá-la a se conhecer melhor, aquela pessoa que diz que não tem dinheiro para isso, se a oferta fosse um procedimento estético, por exemplo, talvez ela se sacrificasse, ela aceitasse tirar de onde ela não tira para isso, entende? Não estou dizendo que o procedimento estético não seja importante, não é isso. Mas as pessoas não foram acostumadas a olhar para dentro, a buscar esse autoconhecimento, e isso não nos foi ensinado, né? A gente foi, na verdade, tem sido, durante uma boa parte do tempo, educado e formatado a olhar para fora, a buscar a solução fora, achar tudo pronto. Estamos perdendo enquanto humano, né? Mas não podemos nunca perder a esperança. Bora lá? Alguém quer fazer pergunta para ela? Ô, Vanessa. Oi, Valdivino. Você já tem alguma música composta por você, gravada por outro artista? O que você acha da dificuldade de uma música chegar até um artista para ser gravada? Então, eu não tenho música gravada por nenhum artista, e a gente até... O Ayrton Cruz, que você ainda não conhece, Ana, mas que faz parte do grupo, ele é o principal parceiro musical que eu tenho. Eu tenho uma felicidade muito grande por ele ter aceito essa parceria comigo. E a gente está conversando sobre isso porque ele questiona se a gente realmente fica buscando alguém gravar as nossas músicas. Porque eu, por exemplo, que sou cantora, o meu objetivo não é, em primeiro lugar, fazer sucesso. Eu até escrevi isso. O sucesso deveria ser aquilo, o resultado natural daquilo que a gente faz. E a dificuldade de encontrar alguém que queira gravar porque as pessoas querem as fórmulas prontas que vão levar aos mesmos resultados e vão atingir algo que está sendo também cada vez mais formatada para consumir um determinado tipo de música. E acaba que se torna um círculo vicioso. Né? Os artistas, para fazer sucesso, vão procurar aquele tipo de música que, na opinião de quem produz e comercializa, é o que o público quer, mas o público porque só consome aquilo. Então, começa a querer mais do mesmo, e aí, se ninguém fazer isso, mas eu, sinceramente, se alguém conhecer, se encantar pela minha música do jeito que ela é, eu vou ficar muito feliz. Mas... Ele já te falou assim que a sua música tá ruim?
tá aquela bagaceira? Não, isso aí não presta. Alguém já te falou? Não. Não? Por quê? É o que você acha? Não, é porque pode acontecer, né, Vanessa? Principalmente quando a pessoa quer comprar. Recentemente aconteceu, deixa eu partilhar essa com vocês. Recentemente aconteceu com a Lia, vocês ainda não conhecem ela ainda não está no grupo da Destaque, e ela faz parte aqui do História de Sonho. Eu olho para a letra do que a Lia compôs, e ela não toca instrumento, e eu acho aquilo me dá uma tristeza profunda, toca meu coração. Eu tenho uma impressão de que ela segue mais ou menos o estilo que o Valdivino gosta, que é o melancólico, da lembrança, da saudade, e é com um saudorismo muito grande que ela escreve aquela letra. E ela fez essa letra para o pai. Então, tem ali toda uma memória afetiva em cima da composição. Ok. O Gui contratou alguém para colocar, né, a questão da melodia e também para poder levar para o Guinheiro. E ver se tem visibilidade, se aconteceria alguma coisa com aquela música. Aquilo é de um sentimento tão profundo que não tem como não enxergar a beleza. É que você ouve aquela música e sim, você fica triste, porque é uma história que não teve desfecho feliz. E aí, alguém achou muito bonito e levou para uma pessoa aqui da região de Mogi Guaçu, Aguaí, que tem acho que é uma rádio, não sei. E a pessoa falou, mas isso é uma bosta. Mas por que uma bosta? Porque talvez não seja o gosto musical de alguém, né? Tô te ouvindo não, Vanessa. Silenciou. Às vezes é a internet também, que dá uns bug do milênio. Isso já aconteceu com você, Valdir? Não, já aconteceu com um compositor muito famoso daqui de Goiânia, José Fernandes. Já ouviu falar nele? Já ouvi falar nele. Pois é, A José própria Fernandes música É o Amor. Você lembra dessa história, Valdivino? Lembro. Que estourou na net? Estourou aqui, né? Em Goiás todinho. José Fernandes foi um compositor que compôs várias músicas do Amado Batista. Ele veio na minha casa e ele me falou assim que uma das músicas dele foi... Ele não falou qual a música, mas ele falou assim que uma das músicas dele, o cantor virou e falou, não, essa música não vale nada, essa música é uma bosta, você pode jogar isso aí fora. O Valdivino, ninguém foi uma música de muito sucesso. Pois é, isso é tudo muito relativo. O que eu acho é que se a gente aceita essa forma, você tem que fazer isso, tem que falar. Outro dia eu estava numa reunião, falei isso também contigo. Num grupo de compositores, né, de uma mentoria que eu estou fazendo. Aí, quando chega lá, tinha um menino de 17 anos que fazia parte do meu grupo, que eram 4 pessoas. E ele falou assim, nós temos um compor dentro dos temas que ele propôs. Que é isso. Aí eu falei com eles assim, olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, com toda sinceridade, vocês não levem a mal, não é a minha praia. E aí eu fiquei pensando, por que ser dessa forma? Então, você tem que pôr dentro de determinados temas que são supostamente aqueles que as duplas ou os grupos eles procuram para poder lançar e se tornar um hit. E aí, como alguém deduziu que é isso que vai ser, e ninguém nunca falou comigo que as minhas músicas são, as minhas expressão engraçada que vocês usam. Mas alguém virou para mim e falou assim, você gosta muito de cantar, não gosta? Gosto. Por que você não vai aprender?
E foi o que o José Fernandes me falou também, sabe, Vanessa? Ele falou assim, esteja preparado para o dia que a pessoa te falar que sua música não vale nada, é uma bosta, você pode jogar fora, você esteja preparado, né, para seguir em frente. Não ouça o que eu te Não falo joga ali, fora. porque, não joga fora, porque se aquele cara ali não gostou, aquela pessoa ali não gostou, alguém vai gostar. É igual no começo, o que eu fiz para a Ana? Ela falou assim, não faz parte do meu jogo. Mas por quê? Porque nós não somos diferentes. Eu gosto de um lado, ela gosta de outro. Então, a música é a mesma coisa desse jeito. O que você não gosta? Você não gosta de rap. Eu gosto. Não, rap eu gosto. Meu filho, inclusive, compõe rap. Então, fala assim, eu não gosto de funk, mas o outro fala assim, não gosto de samba. Eu não. Eu gosto de tudo. Passou no rádio e passou para mim ouvir, eu gosto de tudo. Porque a música eu vou fazer uma aspas aí na fala do Valdivino. Aguenta aí, Valdivino. Deixa eu fazer uma aspas. Tem uma música que um aluno me dedicou em 2018. Eu não posso ouvir ela até hoje, que eu choro em memória afetiva, né? E é um funk. É um funk de um garoto chamado MC Pequeno. São dois, né? MC Pequeno e Menor. A música chama Amigo. E ele disse assim, na formatura dele, que toda vez que ele ouvisse essa música dali para frente, ele não tinha como se esquecer de mim. E ele foi o contrário, né, o garoto, bem dito. Ele criou uma âncora em mim, porque toda vez que eu ouço essa música, eu me lembro dele. Mas é uma história de relacionamento de um resgate de um aluno que praticamente não seria resgatado por outro professor, né? E a letra fala muito disso. Então, e é na batida do pano. Então, depende, eu acho que a letra é muito... Tudo bem, eu sei que a melodia vibra com o nosso corpo. Eu tenho essa consciência e eu estudo um pouco sobre isso, mas a letra é muito importante. É muito importante. Quando você tem uma letra que vai conduzir a sua forma de agir, e a gente sabe que a publicidade faz isso, né? É por isso que existem os jingles. Os jingles é para marcar que a marca é boa, né? Todo mundo sabe que Coca-Cola faz mal, mas todo mundo vê o caminhão vermelho e escuta o sininho do Natal, já lembra da Coca-Cola. Você nem quer comprar ela no mercado, porque ao longo de tantos anos aquilo foi tão mostrado para a gente que foi embutido no nosso cérebro. E a gente passa a soltar. Então eu penso que compositores como vocês é um privilégio de conviver. Porque eu estou na 14 agora, Vanessa número 14. E nenhum que passou por aqui é confortável fazendo o que é comercial. Nenhum é nenhum mesmo. Eu vejo todos vocês falando exatamente isso. A dificuldade de emplacar um sucesso e a dificuldade principal de ser aceito por fazer um primar pelo que está fazendo, pela qualidade. E essa qualidade ela começa pela letra, passando pela mão de vocês, e ela vai se estendendo pela melodia, pelo arranjo, e até mesmo pelo intérprete. Eu tive uma das entrevistas aqui, e a música podia ter explorado, porque o intérprete era até interessante. Mas a postura do intérprete não era a ponto do compositor não querer. Então, esse cuidado que eu vejo, esse respeito que eu vejo, vocês tratando com a música, eu quero me dedicar ao máximo para deixar isso muito claro dentro do livro. Que seja lá quem for que for ler desse livro, 1, 10, 20, 50 pessoas, a gente não sabe, a pessoa possa ter essa certeza que nesse grupo é isso que vocês trabalham. De verdade, eu precisava falar isso para vocês hoje. Obrigada, eu tenho certeza que você vai.
traduzir lindamente em palavras a nossa história, um pouco da nossa essência, né? Disso que é realmente o que nos move. Fiquei muito feliz que você tenha tido essa iniciativa e faça isso por nós. Pode ter certeza que eu vou defender isso. Dentro de cada uma das... Eu não... Pode ser que eu fale com outros compositores, hoje eu estou 14, né? Então, é um grupo de 42, a gente não sabe ainda quantos vão estar dentro do livro, que é menos do que os 42, mas do tempo que eu estou ali fazendo as audições de vocês, vendo vocês conversarem, essa valorização, sabe, de um, valorizar o trabalho do outro, né? Olha a fala do Valdivino, o Jonas. Olha os Jonas aqui prestigiando você, Vanessa, antes prestigiando o Valdivino, a Solange, né? Então, a Solange, talvez ela sempre esteja num lugar que ela não possa falar, mas ela está sempre escrevendo no chat. Então, toda vez que ela está na indústria, às vezes ela não consegue abrir o microfone e falar com a gente. Dele aí, quem está embolando, não estou ouvindo nada aqui. Oh, é mesmo. Valdivino, você pode fechar isso? Desculpa. É que, para mim, eu ouço pelo celular, eu não consigo saber o retorno de vocês. Então, se alguma coisa assim acontecer, vocês me avisem. Solange mesmo, né? Solange está quase em... Eu acho que ela está em todas, porque até de Doreni eu acho que eu vi Solange. E a Doreni foi a primeira e bem cedinho. Ainda era um campo escuro, ninguém sabia como eram essas conversas aqui, né? O Daniel chegou aqui com medo. Chegou aqui com medo, né? Porque não vê que é um bate-papo mesmo, porque o que vocês estão me contando é a essência de quem vocês são. Quando a gente for transformar isso no livro, talvez um de vocês escrevesse infinitas vezes melhor do que eu, inclusive. Mas mesmo assim, nós vamos transformar num livro que vai fazer isso, sabe? Contar a história da Destaque, contar a história de vocês, de quanto que é difícil defender essa bandeira que vocês estão erguendo com essa música de qualidade que está sendo esquecida, brigando pela regionalidade, brigando pela música raiz, brigando pela música de expansão de consciência, brigando pela música pop, né? Olha o Daniel da hora, né? As coisas que ele escreve, os prêmios que ele já ganhou. Gente, como é que ele pode ter ganhado tanto prêmio daquele jeito e a gente nem fazer um post de prêmio do Daniel da hora, sabe? O Jonas também já ganhou prêmio. Então, assim, tem tantos outros ali, né? Vocês têm poetas que, assim, dignos de reconhecimento no meio de vocês. Eu estou encantadíssima com o Luiz Fernando. A simplicidade do coração. O Jair Ferreira, as músicas dele, essa semana eu estou me dedicando a ouvir as músicas dele, gente, é de uma simplicidade, sabe assim, remete a gente para uma coisa... Agora eu não posso falar. Remete a gente por um espaço da vida que a gente perdeu. Bença pai, bença mãe, sabe? Oi, vó, quanto tempo? Vamos sentar na mesa, família reunida. Vocês estão prezando por coisas, e assim, deve ser muito difícil o que vocês fazem aí, porque vocês estão prezando por coisas que as pessoas não querem mais. E elas não querem, não é só por vontade própria, é porque durante muito tempo elas foram doutrinadas para ir perdendo essas essências, esse valor humano, sabe, esse valor humano. O dia que eu vi que o Jonas cantava música para ensinar aluno, né, e compunha ali, eu olhei para aquilo e falei, isso é do cacete, mas isso aí todo mundo devia fazer, professor pode não fazer isso, mas a gente devia ter pelo menos um professor assim em cada escola, né? São coisas assim que vocês fazem, Valdivino, e que vocês não podem perder, sabe? Foi difícil para você aprender a ler mais tarde, mas isso é incrível. Eu vou repetir aqui de novo, eu vou repetir aqui toda vez que eu te ver, até você acreditar nisso. O poder gigantesco que isso te deu. Você ainda nem conhece esse poder. Assim como foi poderoso o que aconteceu com você, Vanessa, ser precoce. Pode ter te machucado nesse processo, mas isso também foi poderoso com você. Eu ainda estou conhecendo as histórias, sabe? Mas eu vejo lá aquele menino do saxofone, eu esqueço o nome dele,
Caramba, Jonas, me ajuda aí, o que toca Denis. saxofone. O Denis, aos 19 anos, comprar um saxofone sem saber tocar, porque a música nele já era mais forte lá, entendeu? E hoje ele ser um saxofonista, com palavras dele, não 100% habilidoso, mas só de ouvido. Isso, quando vai para a formação, talvez o Jonas sabe explicar melhor do que eu, isso chama ouvido absoluto. A pessoa que ouve, conhece os acordes até do tom da voz da gente, mas só de ouvido. Isso é incrível, isso é fantástico. E o quanto vocês vão somar por estar juntos. O quanto vocês vão somar. Vanessa, o que é estar na destaque para você? Então, estar na destaque, antes de mais nada, é estar numa família que está disposta a olhar para mim, olhar para o meu trabalho. É uma rede, né, de apoio, de sustentação. Aconteceu um processo comigo, talvez por excesso de grupos, que eu tive por muito tempo presente em muitos grupos de WhatsApp, e eu comecei a ficar perturbada, assim. Então, hoje eu tô tendo que vencer isso, porque eu estou tendo ainda muita dificuldade em estar participando de grupos, sabe? Por um bom tempo eu não participei de grupo nenhum, de tão exaurida que eu fiquei. E recentemente eu descobri, eu vou fazer só um parênteses aqui, eu descobri assistindo umas palestras, eu descobri alguns traços autistas em mim, sabe? Eu estou falando isso brincando, mas é sério. Coisas que até então eu achava que eram mania, que eram, sei lá, coisas do meu gênio, talvez um pouco difícil, e aí eu fui chegando à conclusão que se encaixa. Então, assim, sair do meu mundinho, às vezes, é um pouco custoso para mim, sabe? Se eu estou num processo de criação, por exemplo, eu quero ficar mergulhada naquilo, eu gosto muito de ficar sozinha, gosto muito de gente, mas é assim, é quando eu estou aberta. Então, às vezes, eu me sinto um pouco privada do que acontece no grupo, do que acontece nessa família, por causa dessa minha dificuldade. Desse traço. Não é uma dificuldade, é um traço. E com relação a destaque, assim, é um grande presente, porque a destaque tem me levado a situações, né, mais do que locais, as situações que eu não imaginava chegar tão cedo, e tem sido um presente, assim, um apoio, é quase uma família mesmo, é uma família mesmo, né? Essa questão de dar o suporte, de saber que ali você tem acolhimento, você tem apoio, você tem possíveis parcerias, é um projeto muito bacana. Há quanto tempo, Vanessa, você está ali com eles? Eu não sei exatamente, eu entrei logo que o convite foi feito para o pessoal da mentoria da Thaís. Eu não sei. Eu fui bem lá, acho que foi antes deixa eu ver, antes da Solange, antes do Valdivino, antes do Jonas, não lembro. Eu entrei junto com a turma lá do Daniel. Você pegou as trocas de nomes, essas coisas, tudo você pegou. Sim. Já tem de mais de 2 anos. Está perto de 1 ano. Só tem 2 coisinhas que eu queria falar enquanto eu estou lembrando, Ana. Você estava falando aí com relação à questão do marketing, né? De que é usado para marketing, para marcar, para reforçar uma marca, para criar essa até necessidade, né? Eu falo que a função principal do marketing é criar necessidades que a gente não tem e depois oferecer o produto, né? A questão que é muito grave é que o marketing é usado para muito mais do que apenas vender produtos. Então, todo um processo de condicionamento social até tem sido implementado através dessas ferramentas.
né? Então, é isso que a gente tem que ficar muito atento. Porque muitas vezes a gente está indo num caminho porque a gente está sendo conduzido mesmo, por ferramentas subliminares, ferramentas exaustivamente estudadas, né? Aí entram princípios científicos mesmo, né? Neurolinguística, a neurociência está aí para explicar muita coisa. E a outra coisa que eu lembrei de comentar é que a primeira música que eu fiz foi aos 7 anos, quando eu precisei decorar o ato de contrição para fazer a primeira comunhão. Eu não conseguia memorizar aquele jeito nenhum. E aí eu criei uma melodia, modifiquei um pouco a oração para caber dentro da melodia que eu criei, e aí eu consegui decorar. E eu lembro até hoje como que é muito engraçado isso. E eu nem lembrava dessa história. Outro dia que eu estava... Veio a melodia, né? Veio a musiquinha na cabeça e eu lembrei disso. Então, a minha primeira composição foi aos 7 anos. Meninos, vocês querem fazer perguntas? Solange pelo chat. Pergunta, gente, pergunta. Vamos embora, abre o microfone. Pode ser, Jonas. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes da pergunta, eu vou abordar uma situação assim em relação a destaque, como eu vejo o destaque hoje. Então, como eu te falei anteriormente, que a gente trabalhava na sala de aula com arte, né? Misturando a arte e a educação, só que a gente não tinha o conhecimento disso. A gente passou a ter o conhecimento depois que chegou um grupo lá de Salvador, do lado do Pelourinho, uma ONG que chama o CRIA, né? E elas tomaram conhecimento que aqui tinha esse grupo que era ligado à questão da arte, né? E elas vieram de lá para cá. Só que elas não veio com aquilo pronto, né, que veio ensinar. Ela veio junto com aquilo que a gente já conhecia, que era a questão da cultura popular, e elas que tinham lá o domínio da questão pedagógica, né? Ela tinha esse conhecimento e a gente tinha cá o conhecimento da cultura, né, da arte popular. Então, o que aconteceu? A gente foi construindo isso junto, né? De levar esse trabalho para a sala de aula, aquilo que fosse lá discutido, o resultado teria que ser dentro de uma forma artística. Por exemplo, aqui eu gosto muito de trabalhar com cordel. Aí o aluno iria produzir um cordel, o outro ia produzir uma peça de teatro, ou fazer uma música, ou uma poesia. Então, sempre era feito assim, dessa forma. Então, a gente acabou construindo esse projeto de arte e cultura, né, dentro da escola, dessa forma. Então, eu vejo na destaque exatamente essa questão, essa construção o compositor que não conhece muito da linha de composição, Lucas, né, ele não tinha conhecimento nenhum disso que ele está fazendo hoje, né, e por Modesto fazendo muito bem. Né? Por quê? Porque isso vem sendo construído dentro desse processo né, nós, compositores, alguns têm um conhecimento mais do que o outro, vai passando, né, um para o outro, e aí isso vai se construindo. E a Destaque, ela se está diferenciando das demais, como diria assim, essas empresas que estão aí dando cursos né, para melhorar aí as composições, né? E na maior parte dela, tudo a gente percebe que está relacionado na busca do dinheiro, né? Muito, né, para buscar o dinheiro, já que isso não ocorre cá na Destaque, essa preocupação do monetário, né? Então, isso eu vejo da mesma forma que a gente construiu um projeto aqui que deu certo. E com a Destaque vai acontecer a mesma coisa. Ela vai se diferenciar, né, das demais aí, vai muito longe, porque desse grupo vai sair muitos artistas que vai conseguir entrar
nessa nossa música aí brasileira, que a gente sabe que é muito difícil para entrar. Ninguém ensina ninguém a entrar, não. Tem que ser perseverante, né? Esse pessoal que está dando esses cursos aí não consegue. Pode até ser que um ou dois consiga entrar aí no mercado, mas é muito difícil, porque é fechado. Então, eu vejo na Destaque uma possibilidade bem maior, porque ela vem sendo construída com todos, né? Ela não é uma empresa que só está aí visando dinheiro, não. Ela tá visando crescer, mas crescer juntos com todos nós, né? Então, isso E crescer envolve, às vezes, criar algumas cicatrizes, né, Jonas? Não é. Esse crescimento, às vezes, eu sinto, às vezes, até nas falas do Lucas no grupo, o que eu percebo, assim, ele quer que todos estejam ali e que ele possa proporcionar a mesma coisa para todos. Só que um vai sair primeiro, dois vai sair, três vão sair, né? Um vai se destacar, um vai alcançar esse objetivo primeiro. E aí é esse que sai primeiro que vai puxando todos os outros. Só que quem fica, às vezes, é o terceiro, quarto, quinto da fila, ou 42, né, o 42º, vai gerando uma angústia, porque é muito tempo. Todos vocês me dão a mesma informação também, Valdivino, você que não pôde assistir às outras entrevistas. Todos vocês me dão a sensação do longo tempo que vocês já compunham, né? Todos vocês já vêm assim, composição da infância, gostar de música na infância, e vem para a adolescência, e vem para a vida adulta. E na vida adulta, a gente faz o que precisa ser feito. E nem sempre é o que a gente gostaria de fazer. Então, fica ali esse sonho adormecido. E aí, agora, alguns que já estão chegando ali na marca do meio século, como eu, voltam. Gente, vocês vão adorar conhecer mais intimamente, como eu imagino que já conheço, a história do Luiz Fernando, o Luiz Poeta. O Luiz, aos 70 anos, está vendo o sonho dele acontecer. Aos 70 anos. E até aos 58, ele não contava para ninguém. Ninguém podia saber, porque se soubesse, mas como é que você vai sustentar uma família sendo compositor? Né? Como é que você vai criar teus filhos sendo compositor? Então, eu tenho me apaixonado pelo que eu estou aprendendo com vocês, de verdade. E é um sofrimento essa questão de compositor. Você compõe, tem um custo para você, mas é até uma guia simples, né? Mas ela tem um custo. E além desse custo que você tem que ter um violãozinho aqui, um instrumento, alguém para, né? Tudo vai custar dinheiro. E aí, na hora que você está com um produto ali, aparece alguém que quer gravar sua música sem ONU. Poxa, rapaz, é horrível, né? Nem que para dizer assim, não, eu vou pagar quanto custou essa guia? Né? Que tem essa humildade, pelo menos assim, quanto custou essa guia? 150 contos, 150 reais. Né? Bom, vou te pagar esses 150 reais. Né? Então, na maioria das vezes, as pessoas estão passando as músicas aí a custo zero. Né? É um absurdo. Eu mesmo não tenho, assim, não importo muito com essa questão, porque hoje eu vivo de outra forma, não. Mas se fosse para você viver de música, dentro desse sistema que é montado aí, é muito difícil. E uma coisa que eu não abordei com nenhum de vocês ainda, que vai ficar para o segundo momento da nossa conversa, e eu já abordei com a Doreni, é uma coisa muito triste você ver o intérprete ganhar todos os louros da sua composição. Que os intérpretes tenham, pelo menos, a hombridade de honrar o compositor, né? E hoje em dia é cada vez mais difícil você ver o intérprete
honrar o compositor daquela obra que tanto está dando glória para ele. Verdade. Não fala, não. Até nas rádios, deveria música tal, né, interpretada por fulano de tal, composta. Deveria ter uma lei que fosse obrigatório a falar o nome do compositor. Mas é um grupo, assim, que, não sei, eu não digo que seja desunido, né? Talvez desinformado, que não se une para começar a colocar lá no Congresso, lá, pessoas que possam estar defendendo esse lado. Não, vamos botar nossa música para tocar, mas tem que falar o nome do compositor, porque ele é quem fez a arte, né? Ele é quem é o dono da arte. Então, O pai dessa obra, né? Então, mas eu essa... Diga, Vanessa. Então, que essa é uma campanha que a gente pode puxar, né? A gente Eu acho faz que são temas, porque assim, eu estou pegando todas as dores que vocês estão me falando, sabe? E eu nem mandei, o Doreni e professor Renê, eu já escrevi, mas eu nem mandei para eles ainda, porque eu imaginava que cada um de vocês, quando o Lucas chamou para escrever, cada um de vocês fossem me contar coisas muito diferentes. E não, porque o que acontece com Jonas na Bahia, acontece com Vanessa lá em Governador Valadares, acontece com Valdivina em Goiânia, e acontece com Gerda lá no Sul. Estou em Valadares, não, filha. Eu estou em Pedro Leopoldo. Ah, você está em Pedro Leopoldo, estava achando que era Valadares. Não. É mais um miolinho aqui. Então, o que acontece é geral essa dor do tempo que se demora para poder bater no peito e dizer eu sou compositor, é geral. Quase todos vocês demoraram bastante tempo na vida de vocês para dizer eu sou compositor. Parece que ser compositor não podia. E com relação a isso, tem um detalhe. Outro dia você fez a pergunta para alguém e eu estava morrendo de vontade de chegar a minha vez de responder isso. Como é que é na minha cidade a reação ao fato de eu ser compositora e, né, no caso, cantora? É tão curioso porque eu observo muito mais reação. Lógico, tem pessoas que se admiram, que chegam, que dão os parabéns e muito espanto, né? Porque olham para mim e me conhecem por... Né? Eu fui bancária, fui funcionária da Caixa Federal, então, para muitos, eu ainda sou a Vanessa da Caixa, né? Que isso também é um capítulo interessante, porque foi através do que me aconteceu quando eu era bancária que eu me tornei terapeuta. Eu me aposentei aos 26 anos de idade, por invalidez. Então, nós vamos ter que falar sobre isso na próxima entrevista. E aí, quando vem, então, ver a Vanessa se apresentando numa praça pública e ver a Vanessa cantando músicas autorais, eu noto muito mais as pessoas incapazes de proferir um elogio, não porque não tenham achado bom, e eventualmente tem quem não acha, óbvio, mas é como assim, quem ela pensa que é para estar compondo, quem ela pensa que é para... E, inclusive, eu ouvi isso, tá? Na minha primeira apresentação, que foi num show na casa de um amigo, onde tinha umas 100 pessoas também. Uma pessoa virou para mim, no momento seguinte, e falou assim, Vanessa, eu estou aqui na sua frente para te pedir perdão, porque a primeira apresentação que você fez na casa de Robson, quando ele divulgou o card lá, que você ia cantar, eu pensei, só faltava essa. Não tem mais nada para fazer da vida, agora cismou que vai ser cantora. Olha, o cara chegou para mim e falou isso. Ele virou... Aí, no segundo momento, lá na casa desse mesmo amigo, ele chegou achei bonito, porque ele teve a humildade de chegar e falar que eu queria te pedir perdão por ter julgado e te dar os parabéns, porque realmente você subiu no palco e você calou a boca de muita gente.
Então, quer dizer que muita gente falou a mesma coisa que ele, né? Houve um comentário assim. Aquilo que o Valdivino perguntou, alguém já disse para você que a sua composição, sua música é uma porcaria, né? É aquilo que o Valdivino perguntou para você antes. Então, assim, as pessoas às vezes não falaram isso sobre a sua composição, mas duvidaram da sua capacidade de cantar. Sim, era como assim, o cara falou assim, é como se, não tem mais nada o que fazer da vida, agora cismou que vai cantar, então tá inventando moda e não sei o quê. E aí eu olho que, assim, isso é uma coisa que eu acho até que cabe a mim como terapeuta, que ajudar, é muito o que você faz também, Ana, que é ajudar a extrair das pessoas aquilo que elas nem sabem que tem, nem sabem que tem. Aquilo que está lá dentro, e como, volto ao começo da minha fala, nós não somos ensinados, acostumados, treinados a olhar para nós mesmos e garimparmos os nossos tesouros aqui dentro. E aí, quando alguém tem a ousadia de fazer isso, é aquela história, né? A inveja e a admiração, elas têm a mesma raiz. Só que a admiração é você ser capaz de reconhecer o que o outro faz. A inveja é você ficar com raiva porque o outro fez e você não se acha capaz de fazer. Então, eu tenho visto muito isso. Até porque eu sou uma pessoa que eu vou te falar, com sinceridade, eu já sei. Tem uma amiga, minha melhor amiga me chama de insuportável. Por aí você imagina. Porque uma pessoa que é autêntica, que tem coragem de ser quem é, ela naturalmente incomoda o outro que não tem. Paga um preço altíssimo. Tira é uma pessoa que está sempre cutucando, incomodando, causando desconforto. Porque assim, se eu posso ser, a outra pessoa também pode ser. Não como eu, mas aquilo que ela nasceu para ser. Né? E aí, como ela não consegue, ela fica com raiva daquele que consegue e vem, tipo, esfregar, né? Ela sente como se estivesse esfregando aquilo que era. A frase é assim, Vanessa, quando você não empreende os seus sonhos, você é extremamente mal pago para empreender o sonho de outros. E aqui a gente não está falando de trabalhar, de ser empregado de ninguém, a gente está falando das suas habilidades, das suas competências. Por que Jonas é livre? Né? Para criar, para compor, porque o compromisso dele é dele com ele mesmo, dele com o papel, com a caneta dele, com o celular dele, com o computador dele, ponto. Agora, é o que ele falou também, se fosse para que ele vivesse de música, né? Se fosse, a música fosse a fonte principal ali para a família, aí talvez seria tudo diferente. E aí ele teria que tolir metade do poder criativo que ele tinha para se enquadrar nessa forma. Estou errada, Jonas? Verdade. Nessa questão da inveja, né? Principalmente a gente que mora em cidade pequena, é muito grande. Talvez as pessoas não chegam assim para você falar que sua música é ruim, mas você percebe no semblante dele que ele está com inveja. E eu enfrentei isso bastante. Tem melhorado de uns tempos para cá, porque a minha insistência, eu sempre disse assim, o meu trabalho, eu não tenho vergonha de mostrar a ninguém, eu não tenho vergonha de pegar minhas letras e o livro e levar para qualquer canto e mostrar a ninguém. Então, com essa insistência, essa coisa foi aliviando mais um pouco. Para você ter ideia, eu fiz o hino aqui do meu município, e aí teve um que não aguentou e disse assim para mim, você fez um hino parecendo um hino do Vasco, porque o cara lá que criou a lei lá na Câmara é torcedor do Vasco. Você vê que, né? Enquanto alguns estavam lá me parabenizando pelo feito, né, de ter criado o hino para o município e tal, foi a primeira coisa que eu fiz, foi o hino, e depois eu editei um livro com a história do município, baseado no conhecimento do meu pai, né, que ele era um morador aqui antigo, né, ele faleceu e agora tem uns 4 anos, mas toda a história que ele trazia, ele conhecia, principalmente essa parte política aqui do município, ele conhecia muito, né. Então, de lá para cá, as pessoas começaram a respeitar mais, né. Uma pessoa de cor negra, de uma família pobre,
né? Chegar a fazer o que eu já consegui fazer no meu município. Ele é pequeno, mas está perto aí da cidade grande e tal, fica pertinho de Jiqué, que Jiqué hoje tem quase 180 mil habitantes. Então, isso cria uma certa ciumeira, né? Quantos habitantes são aí, Jonas? Hoje ela deve estar aí com 4 mil habitantes. Ah, tá. Mas eu acredito que ela hoje tenha mais, né? Que agora com o consenso, mas a média dela ela deve estar aí uns 6 mil habitantes, né? Porque ela tem crescido muito. Mas lá no IBGE está com 4 mil, 13 mil, quase 4 mil habitantes, né? Então, já é uma dificuldade você mexer com música num lugar pequeno, onde você não tem muito espaço, né? Os meios de administrativo não lhe dá muita, né, ajuda. Então, são essas dificuldades. E, além disso, vem a ciumeira mesmo das pessoas que não admitem ter pessoas assim, da cor negra. E se a gente for envolvido na política, é pior ainda. Se você tiver envolvimento político, assim, quem mexe com cultura não deve estar envolvendo lá com política na cidade pequena, porque tudo é cortado. Você perde 50% aí da... Para você ter ideia, no dia que eu lancei com a história de Lafayette, aí foi num período, assim, não sei se me lembro se foi de eleição e tal, mas teve um grupo que não foi no lançamento do livro, né? Deduzindo que eu pertencia a determinado grupo e tal. Então, essas coisinhas assim que dificulta bastante, né? Mas eu tenho superado isso, né? Porque já veio de algum tempo, né? Martelando aquela história de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Funciona. E aí eu estou aí construindo essa história, né? O que um homem, né, deveria ter feito, eu já consegui com meus 64 anos, de ter uma família, eu já tenho 2 netinhos, construí um livro, né? Plantei muitas árvores aqui no meu município, né? Então, fiz as minhas músicas, tirei os meus projetos do papel, né? Nunca deixei. Há muito tempo, tudo que eu pensei a fazer, eu busquei, não tinha o dinheiro, fazia uma rifinha ali, um negócio e tal, e sempre consegui tirar do papel. Mesmo quando era pequeno, com essas dificuldades todas. Então, hoje, morreu tranquilo, as coisas que eu não morre, não. imaginei a fazer. Não morre, não, que nós ainda precisa de semar um pouco aí com a gente para alegrar o nosso coração. Faz isso, não. Já construí. Vanessa, você teve alguma coisa que ainda sinta te falar nessa primeira etapa? Quer deixar agora para a próxima? Como é que está seu coração? Não, Ana, eu acho que para uma primeira vez já tem um volume bom de informação. Eu só quero falar com relação à questão essa que a gente levantou aí, né, da inveja. Eu tenho uma experiência. Tem um amigo músico que, inclusive, foi quem me ensinou ele nas apresentações dele. Ele sempre fez questão de falar o nome do autor, né? Isso é muito. Ele me ensinou isso. Todas as músicas que ele cantava, ele falava. Ele também é compositor. E ele era tão amigo assim, de frequentar minha casa. Todas as vezes que ele compunha uma música, ele chegava com a música fresquinha e apresentava para ouvir. Eu brincava com a mãe dele que eu era fã número 0. Ela podia ser a número 1, mas eu era a número 0. E você acredita que ele nunca se manifestou em relação ao meu processo? Sabe assim, o que é a pessoa ignorar? Eu já mandei música para ele, e assim, de verdade, eu não. Se eu tivesse um pouco menos de autoconfiança, e aí a gente tem que tomar cuidado para dosar a autoconfiança com o Simancol, né? Mas a questão da confiança na qualidade do que eu faço, e obviamente que nem tudo que eu faço é bom,
Mas se eu tivesse um pouco menos de segurança, isso teria me impactado muito negativamente. Porque pensa, um amigo que é um o grande seu melhor amigo, né? um amigo que é um grande músico, cujo trabalho eu admiro, e na hora que eu vou mostrar para ele as minhas criações, ele simplesmente ignora. Mas você sabe o que é ignorar? Isso para mim é tão. Bom, eu sou terapeuta, né? Então, deve ter algum motivo também para isso acontecer, para eu ter essa experiência. E outra coisa que eu ia falar, acho que eu esqueci. Eu estou numa cidade de 70 mil habitantes, ou seja, né, se for comparar com a do Jonas, a minha cidade é uma grande cidade. Mas não é porque eu cresci ainda tendo aquela coisa de quase cidade do interior, embora esteja muito perto do Belo Horizonte, e de fulano conhece ciclano, fulano é filho de ciclano, todo mundo, né, até uma certa altura, até o início da minha fase adulta era assim, todo mundo conhecia todo mundo. De uma hora para outra a cidade cresceu muito, e assim, hoje eu tenho saudade, né, daquela época que eu saía na rua e conhecia todo mundo. Mas é muito curioso, né, ver as diferentes formas como as pessoas começam a olhar. Agora, faz um bom tempo que eu adotei, essa é boa, viu, Ana? Anota aí, a filosofia do cavalo no 7 de setembro, vocês conhecem? Conta para eles. Defecando, que não vou usar a palavra feia, defecando e andando, todo mundo olhando, e ainda aplaudindo. Ou seja, é o cavalo na parada de 7 de setembro. Ele está lá, ó, tá nem aí se o povo está olhando, se o povo está falando, ele está fazendo a dele lá e vamos embora. E eu faz muito tempo que eu adotei, talvez desde sempre. Não é desde sempre, mas se você me perguntou, eu não sei quando eu resgatei o meu direito de ser tão dona de mim. Isso foi muito cedo. E eu recomendo a filosofia do cavalo no 7 de setembro para todo mundo. Obrigada, Valdivino. Foi um prazer te conhecer. Apareça sempre. Obrigada, Vanessa, especialmente pela semana. Você me fez dormir essa semana, gente. Quase tive um troço porque dormi à tarde. E a Solange está colocando aqui assim, ó. Gente, fico aqui quietinha, me deliciando com as histórias de vocês. Muitíssimo obrigado por esse presente. Só gratidão. E boa noite a todos. Solange, você tem que entrar nessa lista, hein, mulher? Nós queremos ouvir sua voz aqui também, escutar o seu coração. Beijo, gente. Fica com Deus, viu?